Pessoal, a gente vai começar a trabalhar, começou já a trabalhar com derivadas parciais, né? Vocês entenderam a questão da interpretação geométrica das derivadas parciais? Entenderam como que é o processo de fazer a derivação? Você primeiro faz com uma variável, depois faz com a outra variável, deixando aqui a que você não está derivando ela como constante, né? Vocês podem levantar a mão. Aqui a gente tem um exemplo. E eu fiz isso aí para vocês numa videoaula, né? Então, nesse ponto aqui, videoaula não, foi numa videoconferência, quem estava. Eu acho que você estava também nessa videoconferência. Você também estava, né? Foi na primeira videoconferência. Tá? E aqui, o que essa tabela quer dizer, né? Só revisando. Ela é o índice de sensibilidade, né? Índice de temperatura, índice de sensação térmica que nós temos, quando a temperatura real ou a taxa de umidade relativa do ar, ela muda. Então, nós temos aqui duas colunas, uma coluna e uma linha fixada. E a gente quer saber, usando pela definição de derivadas parciais, quanto que é a variação de temperatura em alguns desses pontos em azul aí. Tá? Até fiz aqui um exemplo. Vocês relembrar o texto, tem a gravação, vocês podem assistir de novo lá. Tá? Primeiro a gente fixa 60%, que nem no caso aqui, nós fixamos a umidade relativa do ar em 60%, certo? E consideramos RT como I de T60, ou seja, a temperatura varia, mas a umidade relativa do ar fica fixa em 60%. Então, se quisermos encontrar a taxa de variação da sensação térmica, quando a temperatura real varia e a umidade relativa do ar é fixada em 60%, nós temos para uma temperatura de 30 graus Celsius, ou seja, R de 30, eu estou trabalhando com T, é igual a I de 30, 60, que volta lá nessa função aqui, ó, F de T, H. Então, que no caso pode ser como I também, porque que é já o índice. Nesse caso, então, nós temos que, considerando a variação da temperatura com o passe de mais ou menos 2 graus Celsius, entre cada um deles aqui, que vocês podem ver, a temperatura está variando de 2 em 2 graus, né? Então, nós temos para mais ou para menos. Tá? E agora, então, pela definição, é dado como a derivada parcial de R de 30 é igual ao limite da minha função, do meu H tendendo a zero, da minha função R de 30 mais H, ou seja, 30 mais o passo, menos o valor da função aplicado 30. Tá? Igual, então, R de 30 mais 2, R de 32, menos R de 30. Tá? Que é 42. R de 32 para uma umidade relativa do ar de 60%, nós temos... então, nós temos 30 de temperatura. Aqui, ó, 30 de temperatura, então a gente vai verificar para mais e para menos quanto que variou. 30 mais 2 dá 32. R de 32 é 42, como a gente pode observar aqui na umidade relativa do ar em 60%. Tá? Nesse caso aqui, nós temos então menos R de 30, que é 38, sobre 2. 38 sobre 2, que é R de 30. 38. Tá? Sobre 2, que é o passo, H. E daí a gente descobriu que dá 4 sobre 2, que dá 2. Então, tem uma variação para mais de 2 graus Celsius na umidade, no índice de sensação térmica que nós temos. E aqui a gente faz para menos. Né? Para menos. Então, 30 menos H, né? Então ficou 28, R de 28 menos R de 30 sobre H. Então, é só olhar, R de 28, 35. Aqui, ó. R e menos R de 30, que é o nosso 38 aqui.
é aproximadamente 35 menos 38 sobre 2, que é menos 3 sobre 2, que é 1,5. Tirar a média aritmética desses dois valores. Isso aqui a gente só faz quando nós temos uma tabela de valores fixados, ou seja, nós temos a tabela de valores aqui dados, né? Uma função que é infinita, tá? Então a gente tem essa tabela. E tiramos a média aritmética desses dois valores, deu 1,75 graus Celsius, ou seja, para cada grau de temperatura real que eu mudar numa unidade relativa do ar de 60%, a temperatura aparente, ou a temperatura, a sensação térmica, ela vai variar 1,75 graus Celsius. Então, para cada grau de temperatura real, ou seja, o que você está medindo no termômetro, mudar numa unidade relativa do ar de 60%, vai variar 1,75 graus Celsius no índice de sensação térmica. Tá? Então, basicamente isso pela a nossa definição de derivadas parciais, que é exatamente taxas de variação que a gente aprende lá em cálculo 1. Né? E daí vale a mesma coisa, só que agora eu fixo a temperatura em 30, ou seja, eu fixei a temperatura em 30 e vou variar a umidade relativa do ar. Tá? Então, aqui eu vou variar. Aí vamos lá, S de 60, ou seja, S de 60 eu fixei. Isso aqui ó, não é I de 30 mais 60, então eu fixei S como I de 30, H. Então H é o que eu vou variar. E aqui da mesma forma. Então ficou S de 60 igual a I de 30, 60. Tá? E aí a gente faz a derivada parcial, é dada como o limite, com H tendendo a zero, igualzinho como a gente estava vendo antes, então é o valor da função mais o passo, menos o valor da função sobre o passo. Tá? Aqui, quanto que está dando de passo? Qual que é a diferença entre cada unidade relativa? 5%. Então, o passo é 5. Mais 5 menos 5%. Então, nós temos S de 60 mais 5, menos S de 60 sobre H. E temos também S de 60 menos 5, menos S de 60 sobre H, que aqui é menos 5. 5 positivo e menos 5 aqui. Deu 40 menos 38. Por que 40? S de 65, 40. S de 60, 38. Tá? Sobre 5. Bom, você pode usar o borrifador aí? Então vai dar 2 sobre 5, que é 0,4. E aqui da mesma forma, 37 menos 38 sobre menos 5, que é menos 1 sobre menos 5, que dá 0,2. Tá? Essa variação aqui, ó, se eu tirar a média aritmética, tem uma variação de 0,3 graus Celsius para cada grau, para cada porcentagem de umidade relativa do ar que eu mudar. Numa temperatura de 30 graus Celsius, o índice de sensação térmica vai mudar 0,3 graus Celsius. Tá? Entendido isso aí? Não, aqui nesse aqui o 60 era fixo, né? 60%. Não pode se pegar qualquer um. Na verdade, isso aqui é uma malha. Você pode pegar esse aqui, se você quiser. Fazer a diferença nesses dois aqui, ó. Tipo, se pegar esse, umidade relativa do ar em 75% e uma temperatura de 36 graus Celsius, você vai ver para mais e para menos qual é a temperatura que tem. É uma malha. Para cada ponto você vai ter que calcular. Já quando a gente tem uma função, não é uma tabela, mas sim uma função infinita, com infinitos pontos, a gente só deriva a função. Tá? Basicamente isso aí. Tá? E aí nós temos a definição. Uma outra forma de escrever f de x de ir no ponto AB é isso aqui. É o limite de f de A mais H
vírgula B, menos f de AB sobre h com h tendendo a zero. Tá? Tem até um exemplo aqui de uma função. A gente vai fazer isso aqui. E o y também. Quando a gente faz em relação a x, eu já vou mostrar para vocês de novo, vai derivar x. X é variável, y é constante. Y assume para qualquer valor de x ou z, y sempre vai ficar fixado num ponto. Então, ele vai formar um plano que vai ser paralelo ao eixo XZ. Ou seja, esses dois eixos aqui. Ele sempre vai ser paralelo. Tá? Por isso que nós temos esse corte no 1. Porque essa função aqui, ó, ele quer saber exatamente qual que é a derivada parcial no ponto 1, 1, 1. Tá? Com x variável e y constante. Por isso que nós temos essa curva. Eu cortei exatamente a minha figura aqui. Não sei se vocês assistiram os vídeos, mas eu corto, coloco, traço o plano ali, com y igual a 1, certo? Ele está fixo aqui. E vai formar essa figura aqui, ó, essa curva aqui, C1, no corte. Da mesma forma, aqui nesse outro, só que agora eu estou fixando x como constante, igual a 1, e y variável. Então, para todo valor x, sempre vai ser 1, nesse caso aqui, dessa função. Por isso que tem esse corte aqui e essa curva C2 aqui. Tá? Feito isso, aqui tem outras formas de escrever, a gente chama de del, tá? Essa letra grega aqui. Ou no inglês a gente chama de partial, tá? Então vocês podem ver isso no inglês também. Então, antigamente a gente tinha só dx sobre y, né? Normal, simplesinho. Agora não, a gente tem que usar o del. Tá? Por quê? Porque o del, esse del aqui, ele significa parcial. Estou trabalhando com derivadas parciais. Mas o jeito mais comum de se escrever é o fx de xy ou fy de xy. Tá? É a derivada da função em relação à variável x, a derivada parcial da função em relação à variável y. E cada um deles tem aqui. Ó. Vocês estão vendo que mudou a posição do h, né? Primeiro era x mais h, agora depois para y é y mais h. Essa é por definição. Para fazer isso por definição, se vocês viram no vídeo que eu mandei para vocês, vocês vão verificar exatamente que eu posso usar a definição de derivadas parciais para resolver isso aqui. Vocês podem ver, ó, eu substituí onde era x, na minha função aqui, ó, 3x ao quadrado y, eu substituí x, não é x mais h? Então, substituí x mais h quando eu estou derivando em relação a x. Na primeira parte aqui, ó, como a gente vê aqui, ó, x mais hy. Daí eu substituí onde tinha x por x mais h. Então ficou 3 vezes x mais h ao quadrado e y menos 3. Aí a função mesmo, 3x ao quadrado e y sobre h. Isso vai substituindo, vai aumentando isso aqui, expandindo, vai fazendo as simplificações que você consegue fazer. Sobre isso aqui no final. Aí nós temos h nos dois pedaços, isolo o h, deixa ele para fora, fica 6xy mais 3yh. Bom? Então ficou com h tendendo a zero. Corta esses dois h e nós temos 6x ao quadrado y. Isso aqui, como x é variável e y é constante, então zero. Tá bom? H tende a zero. Aqui vai tender a zero também, tá bom? Então ficou só 6xy, tá? E daí eu substituí no ponto desejado, 1, 2 aqui, ó, e encontrei. Vocês viram como que é mais simples fazer sem a definição, usar aquela mesma regra que a gente tinha em cálculo 1? Diminui o grau da variável que você está derivando e joga o expoente que ela estava para frente. Então ficou 2 vezes 3 vezes x ao quadrado menos 1, né, 2 menos 1, vezes y. Deu exatamente a mesma coisa, sem precisar calcular tudo isso aqui. Tá? Então, bem mais simples fazer pelas regras empíricas aí. Então, 6xy. Substituir os pontos, do que eu já encontrei. Então, 6 vezes x vezes y.
x é igual a 1, como a gente vê aqui, e y é igual a 2, como a gente vê aqui. Então, 6 vezes 1 vezes 2, que é 12. Da mesma forma para y. Agora eu considero x constante e y variável. Então, vou variar o y. Então, nós vamos derivar o y. Então, ficou o quê? 3x ao quadrado y é a minha função original. Vou descer o quadrado, vou descer o 1 que estava aqui na frente, em cima de y, para frente. Então, ficou 1 vezes 3x ao quadrado y elevado a 1 menos 1, que é 0. Então, ficou o quê? Todo número elevado a 0 é 1. Então, por isso que ele não aparece aqui. Então, ficou 3x ao quadrado. Substituir os pontos lá, só temos o x. Então, ficou 3 vezes x ao quadrado, 3 vezes 1 ao quadrado, que é 3. Outras formas de escrever. Tá? Vocês podem encontrar as mais comuns são essas de amarelo aqui, mas vocês podem encontrar todas essas outras formas aqui. Bom, a gente vai usar mais essa aqui quando a gente estiver trabalhando com derivadas direcionais. Pode falar. Isso, só o que está em relação a y. Isso, aqui nesse caso o 2 que estava em cima de x, caiu para frente, tá? Esse 2 aqui do x ao quadrado, como eu estou derivando em relação a y, eu não vou mexer nele, ele é constante, tá? E é isso aí. Então aqui a técnica é, você vai derivar em relação a x, y é constante. Vai derivar em relação a y, x é constante, tá? Isso aí. Só seguir essa regra e tocar o barco. Então vamos aqui, é a mesma imagem, a mesma função que a gente viu antes, né? A ideia nós temos aqui, ó, a nossa curva C1, nossa curva C2, como a gente pode ver aqui, ó, a curva C1, a curva C2, e a gente quer encontrar no ponto 1, 1, certo? 1, qual que é a derivada parcial da minha função em relação a x e em relação a y. Tenho estou cortando a minha figura com o plano y igual a 1, certo? E depois estou cortando com x igual a 1 e y variável. Tá? Basicamente isso, e forma essas três retas aqui, ó. Essas duas retas e essas duas curvas. Curva C1, curva C2 e as retas T1 e T2 que são as derivadas parciais, que nós temos a inclinação delas. A derivada parcial, quando você aplica no ponto, vai resultar no quê? Na inclinação da nossa reta tangente ao ponto, só isso. Tá? Depois ainda vou mostrar para vocês hoje, que é o plano tangente. Eu vou revisar, eu vou colocar a videoaula lá postar lá no SAF. Tá? Então tem o T1 e o T2. A ideia básica da interpretação geométrica das derivadas parciais a gente vai encontrar, quando a gente for fazer x variável e y constante, a gente vai encontrar um plano que vai cortar exatamente a nossa função no ponto desejado, com y igual àquele ponto. Então, se naquela função aqui de cima, nós temos essa função aqui, encontrou as derivadas parciais, a gente vai estar derivando em relação a x. Então, y é constante, y igual a 1. Vai formar essa figura aqui, C1. E quando for y variável e x constante, vai formar a figura C2. Ou seja, eu estou cortando a minha figura em dois pedaços, tá? E encontrar o valor da reta tangente que a gente já aprendeu em cálculo 1. Derivar a função igual a gente fazia em cálculo 1. Tá? É isso aí. Mantido o y fixo primeiro e depois mantido o x fixo, constante. Tá? Aí nós temos essa função aqui, cortou para y igual a 1, obteve esse desenho aqui, ó. Formou essa reta em azul, certo? Essa curvinha azul aqui, que é a C1, e a minha reta tangente ao ponto 1, 1, 1, aqui, essa de vermelho. E aqui, quando x é igual a 1, nós temos essa curva aqui, C2, e a nossa reta tangente T2 aqui. Tá?
E aí vocês ficaram de resolver esses exercícios aqui. Eu fiz alguns com vocês, certo? Então nós temos aqui a nossa função. Então eu vou escrever tudo igual. Vou escrever minha função igualzinho como estava, só para relembrar. Escreve ela do jeito que você está, dando um espaço maior para você ter que descer os expoentes. Então vai fazer primeiro em relação a x. Eu escrevi 5x ao cubo, deixei aqui, menos 5x ao cubo, que está aqui, y ao quadrado. Escrevi a minha função. Em relação a x, então só vou mexer nos expoentes que tem x, nos expoentes de x. Aqui era 3, esse 3 desce para frente da nossa função multiplicando, e subtrai 1 do expoente de x. Mesma coisa aqui, esse 3 que estava aqui, vai vir aqui para frente, multiplicando, e vou reduzir 1 grau do meu expoente x. Tá? Então ficou o quê? 3 vezes 5, 15, x ao quadrado. Depois, 3 vezes 5 também dá 15, vezes x ao quadrado, que era 3 menos 1, então 3 menos 1 é 2, então x ao quadrado, y ao quadrado. E aqui, em relação a y, como aqui só tem x, então derivada da constante é 0. Tá? Então por isso que eu fiquei aqui. A gente não tem nenhuma variável aqui, só uma constante. Né? Só constante aqui, então derivada da constante é 0. Então 5 vezes x ao cubo, igualzinho que estava aqui, tende a 0. Então nós temos aí que sobrou 5x ao cubo e y ao quadrado. O quadrado do y caiu aqui para frente multiplicando e subtraiu 1 do expoente. Então ficou o quê? 2 vezes 5, x ao cubo, vezes y, 2 menos 1, dá 1, y elevado a 1 é y. Então ficou isso. Da mesma forma aqui, só que aqui ele está falando que é para substituir num ponto qualquer, que eu escolhi o ponto 1 e 1. Tá? Encontrei as derivadas, derivada constante 0, derivada em relação a x, aqui escrevi a mesma coisa, o 2 passei multiplicando, tá? Subtraí 1 da unidade, do expoente, e aqui é constante, né? Não tem y é constante, não tem nenhuma variável multiplicando, 0. Então só sobrou menos 2x. Os sinais permanecem, né? E aqui a mesma coisa em relação a y. 4 é constante, derivada constante sozinha é 0. 2x ao quadrado, agora nesse caso x é constante. Então 2x ao quadrado é constante, derivada constante 0. E aqui sobrou o quê? Era 2y ao quadrado. E aí? Tranquilo? É necessário essa parte aí, né? Pois é. Pessoal, boa noite. Já semana passada eu ia passar aqui, porque o ninguém pelo menos era celular, eu tô feliz, né? Pessoal, o motivo de gostar de vocês virem aqui, então é só a gente passar recado para vocês, a gente tem uma comunicação melhor. Tá? A gente tenta provar uma de coordenação, vocês viram que fez no semestre passado, eu espero que a gente consiga manter uma comunicação com o grupo, eu sei que vocês tinham um grupo. Tá? E no primeiro momento, eu vou perguntar a vocês se está dando certo o acesso no portal, como se tem andado certinho, algum modelado, dando certo, né? Dá uma passadinha lá, depois a gente dá uma olhada. Aí a gente, pessoal, quero que a gente tenha aqui regularizado essa questão do portal, porque na turma de vocês, na semana que vem, nós vamos ter uma avaliação, que ela vai ser presencial e virtual. Então, o pessoal que optar por vir na aula, nós vamos ter um tipo de avaliação, o pessoal que está tendo aula, nós vamos ter uma avaliação presencial ao mesmo tempo pelo SAP. Então, eu preciso que, obrigatoriamente, o cara que não vai estar aqui, que seja tranquilo do SAP, para que ele possa fazer a avaliação. A gente precisa que isso aconteça de maneira adequada. Como vai funcionar essa trabalho a gente já está trabalhando as questões, tá? Eu vou explicar mais para os professores, mas eu vou passar primeiramente para vocês essa questão. Nós vamos ter dois tipos de matéria básica que vocês trabalham. Matérias que permitem questões discursivas, ou seja, escrever, e matérias que são de cálculo. Na ciência da engenharia, a gente tem basicamente esses dois ramos que a gente está trabalhando.
Por exemplo, uma matéria de gel é uma matéria de Calma. cálculo. Então, a matéria de cálculo, como vai funcionar? E aí eu vou ter que conversar com a gente dar uma flexibilizada para vocês em relação a isso. Mas o professor ele vai disponibilizar para vocês uma lista de exercícios, nada muito grande, mas nada pequena, igual uma dessas atividades semanais, afinal vai valer 5 pontos. Vocês vão ter uma semana para estar resolvendo essa lista e vocês vão poder conversar com o projeto que vamos fazer em breve para tirar os números. O pessoal que é presencial, conversa com o projeto, pô, já você fez aqui, eu não entendi muito bem o que você quis dizer aqui. Você consegue discutir essa questão de relação online. O pessoal que vai online, obviamente, entrega essa via portal, e aí não precisa ver. Mas a gente sempre vai que vem, vai tirar dúvida, para ver algum problema em relação a isso. E o período de entrega você vai ao final, do primeiro período que você teve da avaliação. No caso de vocês, na área segunda, o Gerson pode estar dando um ganho maior para vocês fazerem essa avaliação. Tá? Então, por exemplo, vocês vão ter que o Gerson pode trabalhar durante o dia, você não tem um período depois, vocês estão mandando que tem a parte de isso. Então, aqui vocês vai ficar mais tempo conversando para tirar essas dúvidas, e aí o Gerson tem uma prazo máximo para a entrega da lista. Claro, o caso dele vai ser menos do período, algo nesse sentido. Então eu passaria essa lista para eles na semana que vem. Não, vai fazer essa semana. Isso, essa semana. Isso. Exatamente. Entrega lá. Só uma vez que não vai ter uma forma da matéria que você já passou, ou algo que assim, a pessoa consiga fazer. Mas também tem uma matéria que passa hoje, por exemplo, que às vezes pode causar algum tipo de confusão. Eu estou revisando com eles agora. Isso, perfeito. Então essa prova vai ser uma espécie de revisão mesmo. Volta a te perguntando isso aí. Qual é a matéria que vai cobrar na prova? Isso não é uma prova, tá, pessoal? Pessoal, que é uma avaliação que a gente precisa fazer para garantir que o pessoal tenha esse sessão portal, a gente tem essa vinculação com vocês de entrega de atividade, a gente começa a transformar isso no hábito, tá? A gente está tudo regular. E a gente precisa ter uma atividade de avaliação para começar as avaliações do semestre. Então, por enquanto, como a gente dividir a maioria das coisas em dois, conforme vocês vão ver que nos dias que vocês vão no quinto semestre, vocês têm as revisões, né? Então, por conta da gente ainda tem que trabalhar com esse tipo de limitado, com esse tipo de prova. Mas aí a gente vai começando a regularizar e a gente precisa do sistema ali para ter bem fácil do que a gente vai estar trabalhando. Se Deus quiser, a gente vai continuar com essas atividades, com essas aulas presenciais de maneira tranquila, vocês vão ter esse Google ali, tem todo o procedimento para evitar qualquer tipo de problema de contaminação. Né? Mas na iminência de acontecer qualquer coisa, nós estamos tendo um plano B. Nosso plano B é o quê? Trabalhar através do portal. E o SAP ele permite que a gente faça atividades que são um pouco mais interativas, que vocês respondam para o próprio portal. Tá? As atividades que vocês tiverem de matérias que possibilitam fazer as nossas discursivas, ou seja, escritas, vão ser dadas via portal de maneira escrita, e os alunos vão lá e responder através do próprio portal. Então, o cara não vai precisar, por exemplo, fazer uma download de arquivo. Ele vai simplesmente abrir a atividade e responder se tiver no celular, ou no notebook ele vai digitar, se ele tiver no notebook. Então, ele digitar essas respostas que ele vai trabalhar. Então, essas atividades vão ser online, vão ser digital a digital a entrega, né? No caso das disciplinas que são teóricas, o professor digitalmente vai levar essa disciplina de maneira discursiva. Na sala de aula, fica a critério dele. Exemplo, eu dou aula de, sei lá, química. Se eu estiver fazendo com meus alunos em sala de aula uma coisa um pouco mais interativa para fazer os 5 pontos, desde ser executado em uma hora, eu posso. Só que na internet eu vou fazer o quê? Um questionário pessoal de maneira discursiva. Tá? Eu não sei se tem um exemplo de semestre, tem que ensinar em matéria. Mas fica a critério do professor. Você fala, cada pessoa, se você não consegue encontrar calma, ele vai passar uma coisa teórica. Então, por exemplo, ele pode passar uma atividade em sala diferente, pode ser até com cálculo, e o pessoal que vai passar na internet vai passar melhor com o primeiro trabalho. Então, fica a critério do professor. Entende? Depois, só que quem quiser tentar fazer uma questão de maneira discursiva. Essa é a diferença de questão de verbal e. Mas cálculo eles podem fazer upload do arquivo lá, né? Isso, só para isso a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Quando for a sua matéria, não tem como passar o arquivo. Se você tem as minhas também têm o mesmo trabalho, né? Então, assim, vai ser a critério que você acha no caso. Não ser o manual, não tem que ser. Tem que ser esse primeiro. Tá?
Só entender a ideia da coisa? Tranquilo? Aqui no pessoal, tá? Não sei se vocês estão mais do outro quarto aqui. Eu estou gravando aqui também. Ah, não, beleza. O pessoal está com dúvida na questão da relação das aulas aos sábados. Eles vão ter dessa disciplina ou não? Como que vai funcionar? Normal? Então, esse primeiro sábado agora seria minha disciplina, no próximo... Isso. Primeiro sábado eu não sou dessa disciplina. Normal. E na segunda vai ser a relação das duas aulas. Sim. Então, vocês veem as duas aulas, né? Não tem divisão de mais de alguém por causa dessa matéria do dia. Mas eu preciso dividir, vai ficar muito pedido, né? Então, não tira igualzinho. Ainda tem uma área ali fora aí, dá muito pouca gente. Certo, pessoal? O que havia passado? Não, não vai ter. Porque cada dia de sábado vai ser um dia da semana. Então, de segunda, você vai ter sua matéria de segunda. As matérias de uma turma vão ser postas à tarde. As matérias de uma rotina e uma rotina. Então, não tem como bater. A única possibilidade de a gente bater vai ser no caso de matéria de 30 horas. E a gente vai ter que conversar. E a gente vai ter que fazer uma avaliação para o professor e para o instrutor. Se não tem pergunta para vocês. Mas você não vai ter matéria que a gente calcula, por exemplo. Se tem uma outra disciplina que você quiser recordar de outra disciplina, por exemplo, que tem um quinto ano, por exemplo, dá para olhar. É resumo. Só que as matérias de sábado geralmente são mais complementares. Geralmente vem as pessoas por conta de trabalho, por conta de ser final de semana, por conta de outras cidades, também as pessoas vai ser complicado de vir. Tá? Então, essa é uma maneira mais complementar. Por exemplo, se eu tiver trabalhado aqui com vocês, sábado ele vai trabalhar com isso completamente a matéria, mais do que ter base para ela. Né? Mas é normal que a gente trabalha com matérias mais sérias, né? Mais essenciais, no meio dessas matérias mais complementares, ou tem uma lista de exercício, ou faz um tipo de treino com vocês nesse ano. Já começa esse sábado agora ou não? Se for esse sábado, só não lembrar se já está nesse sábado. Eu acho que já tem já nesse sábado. Esse sábado de manhã você já faz, você não consegue passar bem sem tirar dúvida. Sim. Sábado é esse dia. Então é interessante esse trabalhar. Sim. Certo, pessoal? Só mais, vão ser bem-vindos, tá? Muito feliz que vocês estão vindo para a aula, que é bastante importante. A gente não só faz comercial, mas a gente acredita nessa loja, porque a aula presencial é excelente. A gente sente uma vontade maior de fazer as coisas quando a gente tem para a aula. O online foi um solto, ele acaba dando. Vocês vão ver que, ainda mais a gente está aqui, é gratuito. Você além de tudo, vai embora, você anima demais, você não tem nem distração lá fora. Né? Certo, pessoal? Qualquer dúvida, à sua disposição. Vocês receberam aqui chamada lá, de formulário, inteiro. Entre esses dados lá, como antes, pessoal, é importante que a gente tenha esses dados lá de vocês, como que vocês estão levando o sistema, como vocês acham de cada um. Tá? Não sei onde vão ser expulsados, vocês vão ver que é bem interessante. A plataforma do Google é usada por muitas instituições, até esse restaurante obrigatório vai ter o meu mestrado que eu fazia informática na Universidade do Mundo, mas é uma plataforma bastante interessante, bastante usada, inclusive. Certo? Vou falar para vocês, a próxima eu vou tomar uma entrevista. Falou. Pessoal, lembrando aqui, ó, se eu tenho vale para as derivadas parciais, tem as mesmas propriedades que a gente tinha lá em derivadas normais de uma variável, tá? Nós temos, se tiver uma constante multiplicando uma função, você pode tirar essa constante fora e não precisa derivar a constante, tá? Se eu tenho uma soma de duas funções, tá? A derivada parcial será a soma ou a subtração dessas duas funções. Tá? Derivada parcial da soma ou da subtração. A regra do produto. Até coloquei aqui, ó, entre
aspas aqui, é para memorizar sonoramente, né? Derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, daqui, ó, tem um produto de duas funções. Derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Sempre lembra disso. Tá? E aqui tem uns exemplos. Então, temos aqui a gente vai ter que usar obrigatoriamente a regra do produto. Por quê? Nós temos uma multiplicação de duas funções. Eu sei qual que é a derivada de x ao quadrado, mas não sei de x ao quadrado vezes seno de x. Tá? Então, vou fazer o quê? Vou primeiro dividir, vou separar um pedaço, vou chamar de g, e o outro pedaço vou chamar de h e vou resolver. Primeiro eu vou fazer g, que é a primeira. Então, a primeira g é x ao quadrado. Vou derivar ela, vai ficar 2x. Tá? Isso se eu estou trabalhando com uma... Vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui, nesse caso, com uma variável só. Estou revisando com vocês. Tá? Então, x ao quadrado, a derivada disso aqui é 2x. Aqui a h é seno de x. Derivada de seno é cosseno. Tá? E coloquei ali. É só aplicar a regra. Derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, que é seno de x, mais a derivada da segunda, que está aqui, cosseno de x, vezes a primeira, que é g aqui. Tá? Só isso. Nós temos essa outra aqui, que é a multiplicação, né, dessas duas aqui. Então, vou fazer, separar, chamar g de x à quinta mais 7x e h de cosseno de x. Vou derivar isso aqui em relação a x, né, com uma variável só. Vai ficar o quê? 5x à quarta mais 7. E aqui a h, a derivada dela, vai ficar a derivada do cosseno é menos seno. Então, só coloquei aí. Então, eu vou colocar derivada da primeira, que é 5x à quarta mais 7, vezes a segunda, que é cosseno de x, menos... Por que menos aqui? Por causa desse seno aqui, que é a derivada da segunda, tá? Mas seria mais na conta. Então, mais menos seno de x. Então, mais o menos fica menos. Vezes a primeira, que é, que é x elevado a 5 mais 7x. Só isso. Tá? Aí vocês podem organizar isso aqui. Podem fazer a multiplicação, simplificar o que dá, organizar. Tá? Se vocês conseguirem fazer, vocês organizem. A regra do quociente é a mesma coisa. Tá? Mesmíssima coisa, só que ao invés de ser mais, vai ser menos aqui, né? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, sobre a segunda ao quadrado, tá? Então, ficou o quê? X ao quadrado sobre seno de x. Vou chamar x ao quadrado de g e seno de x de h. Vou derivar g, vai ficar 2x. Vou derivar h, vai ficar cosseno de x. Derivada do seno é cosseno. E é só substituir na fórmula. Derivada da primeira, que é 2x, está aqui, vezes a segunda, que é seno de x, que está aqui, menos a derivada da segunda, que é cosseno de x, vezes a primeira, que é x ao quadrado. Sobre a segunda ao quadrado, que é h. Seno de x ao quadrado é seno ao quadrado de x. Tá? Vocês lembram por que a gente coloca o quadrado em cima do seno e não em cima do x, né? Dessa parte aqui. Não? É para não confundir que é o seno que dá ao quadrado, não o x que dá ao quadrado. Só para isso. Entendido esse do quociente? Só memorizar. Regra do produto. Lembrando, regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. A regra do quociente, derivada da segunda vezes, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, sobre a segunda ao quadrado. Tá? E a regra da cadeia é mais simples.
Todo mundo fica doido no cálculo 1, mas é a mais simples que tem. Que é a derivada da de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Só. Nós temos aqui um exemplo, né? G de h de x. G' de h de x, minha f, né? F' é G' de h de x vezes h' de x. Então, a derivada da de fora, que é g, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Exemplo, seno de x ao quadrado, seno de x ao quadrado mais 2. Então, vamos fazer a derivada da de fora, derivada do seno, ó, eu coloquei aqui, g de m. A derivada do seno é o cosseno. A derivada de m, que está aqui dentro, é x ao quadrado mais 2, que é 2x. Tá? 2 é constante, corta, zero. Então, ficou derivada de fora, cosseno de m. Quem que é m? X ao quadrado mais 2. Tá? Então, cosseno de x ao quadrado mais 2 vezes a derivada da de dentro, que a gente já encontrou, que é 2x. Então, só isso. Tá? E essa aqui? Isso aqui tem um monte, né? Tem 3 dentro, né? Ó, tem uma seno, tem uma cosseno e tem uma x ao quadrado. Então, regra da cadeia 2 vezes aí. Vou chamar de m o seno, certo? E vou chamar n de cosseno, que é a parte de dentro, e o de x ao quadrado. E vou encontrar cada uma das derivadas. Tá? Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, e a derivada de x ao quadrado é 2x. Tá? E agora vamos aplicar. Primeiro vamos fazer a mais interna, a mais externa. Derivada da de fora, que é cosseno da de dentro, né? Cosseno aplicado. Seno vezes cosseno, cosseno de x ao quadrado. Então, vamos fazer a de fora. Ficou o quê? Derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Está aqui. A derivada da de dentro, nós temos aqui menos seno, certo? Que está aqui, ó. Menos seno, x ao quadrado, vezes 2x. Que é a derivada aqui da parte externa. E aqui nós calculamos, ó, tá vendo que é a mesma coisa aqui? Que é a derivada da de dentro aqui. Tá? Então ficou o cosseno da derivada de dentro vezes a derivada da de dentro. Mas esse não é tão básico, né? Mas vamos fazer agora com derivadas parciais. Pessoal, tá indo muito rápido, vocês querem que eu vou mais devagar um pouquinho? Tá ótimo, tá bom? Vamos lá, nós temos a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu não sei calcular calcular a derivada dessa raiz, mas eu sei calcular a derivada de x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado, e também sei calcular a derivada de y ao quadrado, raiz de y ao quadrado. Primeiro, vamos chamar, aqui quando a gente entra nas derivadas parciais, né, eu prefiro usar u, porque vai lembrar a gente de cálculo 2, vocês viram que é as integrais. Lembra das integrais por partes? Vocês viram em cálculo 2? Só para ficar dar semelhança. Então, por isso que eu uso u. Então, a parte interna eu chamo de u, x ao quadrado mais y ao quadrado. A derivada de u em relação a x é 2x, tá? Que aqui é constante, zero. Então, nós temos 2x. Então, é a derivada da de fora, tá? Vezes a derivada de dentro. Aqui está faltando um 1 aqui, tá? Deixa eu colocar aqui de volta o 1. Então, a derivada da de fora, isso aqui eu posso escrever como x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, né? Que é a raiz quadrada. Tá? O 2 que está aqui vai ficar embaixo. E o 1 que está aqui, elevado todo mundo elevado a 1, vai ficar em cima. Lembra da regrinha, né? Quem está fora vai para dentro, quem está dentro vai para fora. Para lembrar
quem está fora vai para baixo, quem está dentro vai para cima. Só para lembrar essa regrinha da potência, da raiz. Então, derivada parcial em relação a x. Eu fiz isso aqui, eu levei a u, né? Substituí por u. Então, ficou u elevado a meio, certo? Isso aqui é u, menos 1. Então, vou colocar o meio que estava aqui em cima, aqui para frente multiplicando. Então, ficou meio vezes u elevado a meio menos 1 vezes a derivada de u. Tá? Que está aqui. Não substitui ainda. Isso aqui vai ficar meio menos 1, vai ficar menos meio, certo? Então, colocamos aqui, vezes a derivada de u. Então, ficou meio vezes. Como está elevado a menos meio, ele vai descer, né? Somando. Ele vai descer, vai ficar em forma de fração. Então, ficou 1 sobre u elevado a meio, vezes a derivada de u. Tá? Continuando, 1 sobre 2 vezes 1. U elevado a meio é a mesma coisa que raiz de u. Está aqui. Vezes a derivada de u. Aí, substituindo, meio vezes 1 sobre... então, só substituir aqui. O meio continua. Vezes 1 sobre raiz de u. U é x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, está aqui. Tá? E a multiplicação disso aqui é 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes raiz de u vai dar 2 raiz de u. Está aqui. Vezes a derivada de u, que é 2x. Tá? Substituindo ainda, continuando, tem esse 2 com esse 2 aqui. Então, vai cortar esses dois. Fazendo a multiplicação de frações. Multiplicação de frações, multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Tá? Não tem que se preocupar muito com isso. Então, cortou esses dois, ficou x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Para y é a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa, só que no final vai ficar y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Eu fiz essa aqui também, né? Com vocês. Chamei G e H também, da mesma forma. E nós temos um produto aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, tá aqui. Certo? Vezes cosseno de xy. Tá? Lembrando que aqui eu sei calcular qual que é a derivada de cosseno de x, mas não sei calcular a derivada de cosseno de xy. Por isso que aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia aqui dentro. Uma regra do produto aqui, com uma regra da cadeia aqui. Vou fazer uma multiplicação. Tá? Chamei g de x ao quadrado mais y ao quadrado e chamei h de cosseno de xy. Tá? E aí eu fiz as derivadas em relação a x, deu 2x. As derivadas em relação a y, deu 2y. E aqui é a mesma coisa. Em relação a x dá menos, é a regra da cadeia que eu vou usar aqui. Ó. Até chamei u de x vezes y. Derivada de u em relação a x é y. Derivada de u em relação a y é x. Tá? Que é x vezes y. Derivada em relação a x, aqui é elevado a 1, certo? Vai ficar elevado a 0 e 1 vai passar multiplicando. Então, por isso que ficou x elevado a 0 é 1, 1 vezes y. E o outro aqui da mesma forma. Tá? Então, lá, a regra da cadeia para essa aqui vai ficar a derivada de fora, certo? Vezes a derivada de dentro. Derivada de fora é menos seno de xy. Vezes a derivada de dentro, que a gente calculou aqui embaixo, que é y. Tá? E aqui da mesma forma. Derivada de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, que é x, em relação a y. E aí é só fazer essas substituições aqui. Lembrando lá da regra do produto que a gente agora vai trabalhar. Derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, que é cosseno de xy, que está aqui, mais a derivada da segunda, isso em relação a x agora ainda, tá? Então ficou menos seno de
xy vezes y. Certo? Tá aqui. Vezes a primeira, que está aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí você vai mexendo até ficar arrumadinho. Tá? Vocês podem mexer. Aqui eu só fiz direto. Só fiz a substituição. E daí para y a mesma coisa. Derivada da primeira, que é 2y, vezes a segunda, que é cosseno de xy, mais, né, a derivada da segunda em relação a y. Tá aqui, ó, menos seno de 2x, menos seno de xy vezes x. Tá aqui. Vezes a primeira que está aqui. E daí faz só a substituição. Arruma do jeito que tem que arrumar e tá certo. Tá? E daí ele falou que é para aplicar no ponto. É só aplicar no ponto das derivadas. Você encontrou para x, encontrou para y, substitui aquilo ali. O ponto 1π. Tá? Então, só substituindo o que você encontrou. Então ficou 2 vezes 1 vezes menos 1, porque cosseno de π é menos 1, certo? Menos 0 vezes π, que seno de π é 0. Então, 0 vezes π, que está aqui, vezes 1 mais π ao quadrado. E no final isso aqui resultou. Isso aqui, por causa do 0 aqui, zerou tudo. Só sobrou esse menos 2 aqui. E daí faz a mesma coisa aqui. Vai ficar só esse pedaço aqui, ó. Que vai dar menos 2π. Tá? Só substituir. E esses aqui era para vocês fazerem com atividade, né?